Bem-vindo, galera, ao canal Informação Tech. Hoje eu estarei mostrando aí para vocês como fazer aí uma fonte de bancada para a gente utilizar no nosso projeto. Então, galera, aqui a gente tem um monte de fio, mas não precisa se preocupar, a gente não vai utilizar todos esses fios. O que importa aqui pra gente, galera, é esse conector grande aqui, tá entendendo? Então, sem mais delongas, vamos diretamente aqui pro vídeo. Então, o que que acontece, galera? Aqui, como vocês prestam atenção, tem um pequeno fio que eu já coloquei e já vou explicar por que ele tá aí. Então, se você prestar atenção, tem um fio verde e no ambos lados, esquerdo e direito, tem fio preto. Então você conecta um conector no fio verde e outro no conector preto, que no caso está ao lado dele, no lado esquerdo. Fio preto ao lado esquerdo dele. Então, galera, após eu estar conectado aqui, isso vai permitir que a fonte ligue mesmo não estando no computador. Assim a gente podendo verificar se ela está funcionando. Então, após você ter feito isso aí, galera, faz tudo direitinho aí, tá ok? Vocês vão estar aqui conectando a fonte na energia. E no caso, essa minha fonte aqui é uma fonte automática. Ela tanto passa para 110 para 230 automaticamente. Então vou conectar. E vocês já estarão vendo aí que ela está funcionando já. Ó, tá rodando a ventoinha aí. Então mostrando que ela está operacional. Então é isso, galera. Então a gente vai usar... após a gente já ter constado aqui que ela está funcionando, a gente vai desligar ela aqui. Vai desligar e tirar ela da tomada, galera. Beleza? Então, galera, eu vou mostrar pra vocês, vou deixar uma tabelinha aí. Bem, galera, a gente vai estar utilizando apenas os que estão marcados de verde e os de vermelho que a gente não vai utilizar. A gente vai utilizar apenas o verde, o amarelo, o vermelho, o laranja e o preto, que é o terra. É isso aí, galera. Quais são os fios que a gente vai usar e qual a voltagem que a gente vai utilizar. Ou seja, cada cor que tem aqui nesse conector, ela é referente a um tipo uma voltagem. Se é 12 volts, se é 3 volts, se é 5 volts, tá ok? Então nesse momento agora vai aparecer uma tabela aí mostrando quais os fios que a gente vai utilizar, tá ok? Então, galera, a gente vai estar aqui desparafusando ela. A gente vai estar desparafusando aqui a fonte, tá ok? Bem, galera, essa é a fonte aqui por dentro, ela tá bem suja. Depois a gente vai dar uma limpeza nela aí, né? Pra ficar uma coisa bem mais organizada e futuramente ela não dá um pau, né? Por grude, né? Por sujeira. Então, galera, como eu falei pra vocês. Então, vocês já devem ter visto aí na tabelinha, né? Que já passou. Quais são os fios que a gente vai utilizar. Então, a gente vai lá cortar e a gente volta quando todos os fios estiverem cortados, tá ok? Galera, voltando aí, depois que eu cortei os fios, bem, a gente cortou os fios de acordo com o que tava na tabela. Desconecto aqui. Que no caso a gente vai utilizar um verde, a gente vai utilizar um fio verde no caso, um vermelho, a gente vai utilizar um amarelo, um laranja e a gente vai utilizar aí dois fios pretos aí, como vocês estão podendo ver. São esses fios aqui que a gente vai utilizar. Então, galera, aqueles fios de conexão, aqueles outros lá que a gente não vai utilizar, que no caso são esse aqui, ó, que vai pro processador, esses daqui que vai para HD e, né, para HD, para aquele gravador de disco, né, porque serve ali para você tá vendo os discos, né, CD, aquelas coisas antigas. Então esses conectores a gente tirou fora, a gente cortou ele. Aí vocês estão se perguntando por que eu não cortei os restos dos fios que a gente não vai utilizar, que no caso é desse conector grande. Então, galera, o que a gente vai fazer? Eu vou enrolar ele e caçar um jeito de colocar ele aqui enrolado. Por quê? Porque futuramente a gente pode estar utilizando eles para outro projeto, tá ok? Então eu vou dar um jeito de enrolar ele e colocar aqui dentro, tá ok? E esses restos de fio, né, esses restos de conexão aqui, a gente vai guardar também para poder estar utilizando em outros projetos, porque esses fios eles são difíceis de encontrar e de comprar com a mesma espessura. Então para alguns projetos futuramente aí, galera, eles vão servir muito bem. Então a gente vai guardar ele, tá ok? Então a gente volta depois que eu ter dado um jeito de organizar esses restos de fio aqui, essas conexões aqui dentro. E a gente vai partir somente para aquelas conexões, tá ok? Então já já a gente volta. E, galera, eu já organizei lá aquele cabo lá. Então para enrolar ele eu utilizei o que? Uma ligazinha, daquela liga de dinheiro, simplesinha. Enrolei eles e joguei aqui. Bem, galera, uma coisa que eu me esqueci de falar pra vocês, que é muito importante: todos aqueles cabos que a gente cortou, é importante você estar isolando com fita isolante. E muito importante que nenhum deles, a sendo isolado,
tem esteja com fio descascado. Por quê? Quando a gente ligar a nossa fonte para a gente utilizar em algum projeto, ele estiver aqui dentro, triscando uns outros descascado, vai acabar dando contato, né? Vai ter contato e assim acabando que tendo um mau funcionamento da fonte e a fonte nem prestando. Então todos os cabos que a gente cortou dessas conexões aqui, como eu falei para vocês, essas conexões aqui, eles têm que ser muito bem isolados. Exemplo aqui, ó. Esses bem daqui, ó, se vocês prestarem atenção, eles têm esses restinhos aqui, essas rebarbas aqui de cobre. Então vocês cortem elas e passam a fita isolante, deixando como esse fio preto aqui, ó, o mais pequeno possível, para que eles não entrem em contato e assim esteja dando um mau funcionamento na nossa fonte de bancada, tá ok? E ó, aqui também com mais uma segurança eu passei em fita isolante, já que ela vai ficar dentro da própria fonte, né? Uma fita isolante aqui em todas as suas conexões aqui, tá ok? Essas outras aqui não é necessário, como ela vai ficar aqui bem quietinha, né? Deixei ela aqui, ela vai ficar desse jeito. Eles não vão estar entrando em contato nem com outros fios que vão estar tendo energia, porque eles não estão descascados, e nem com a parte eletrônica, como os componentes e tudo aqui da fonte. Então galera, isso é muito importante para não haver mau funcionamento da nossa fonte. Bem galera, depois disso daqui, depois que vocês isolaram, né, porque eu me esqueci de falar isso, depois que vocês já tiverem isolado todos esses cabos que a gente cortou, vocês vão ter que fazer o seguinte: a gente vai utilizar um conector desses daqui. Então galera, aqui a gente vai utilizar um daqueles conectores que a gente cortou da fonte, esses daqui, ó. Eles têm 4 pininhos aqui de acesso, é o que a gente vai utilizar, tá ok? Então a gente vai utilizar eles aqui com esses daqui da nossa que a gente cortou, de acordo com a tabela lá que eu deixei lá atrás, tá ok? Para vocês olharem e saber os fios que a gente deveria cortar. Então eu vou mostrar onde cada fio vai ficar, tá ok? Então vamos lá. Bem galera, depois da gente ter cortado os fios de acordo com a tabela que ficou lá atrás, bem, a gente vai separar dois fios. Um fio verde no caso e o fio preto. A gente vai conectar os dois. Esses dois vai fazer com que a fonte ela ligue. Como lá no começo eu mostrei, ela ainda com conector, um fiozinho roxo. Então vai servir dessa forma. A gente vai descascar duas pontas e unir. Então eu vou utilizar uma tesoura. A gente vai fazer o corte, tá ok? E vamos descascar o verde também. Então é isso. Quer descascar? Vai unir os dois. Isso. E para isolar, para estar isolando, a gente vai estar utilizando uma fita isolante. A gente vai estar utilizando aí uma fita isolante para poder fazer o isolamento. Fita isolante. A gente vai utilizar a fita isolante para isolar, galera, bem bacaninho, para não haver contato, já que esse fio ele vai ter que ficar dentro da fonte, certo, gente? Bem, fio isolado, a gente vai colocar ele aqui dentro da fonte. A gente vai colocar dentro da... Bem galera, então a gente vai pegar o fio e depois de conectado e isolado, a gente vai enrolar ele desta forma aqui, e a gente vai utilizar aqui uma ligazinha de dinheiro. A gente vai enrolando ela até ela ficar bem justinha, até ficar bem justinha mesmo. Enfim, a maneira que fique mais organizado possível. Assim a gente vai estar colocando junto com esse conector. Você caça um jeito de organizar bem organizadinho ele dentro da fonte. E não se esqueça de isolar bem o fio, para que não, né, para que não venha ter contato com nenhum componente eletrônico dentro da fonte e assim causar mau funcionamento. Beleza. Bem galera, os restos dos fios que sobraram quase 4 fios, nós vai utilizar agora
esse conector que também tem 4 fios, né? O nome certo é condutores, mas a gente vai usar o nome popular que é fios. A gente vai utilizar aqui. Então a gente vai conectar o amarelo no amarelo. A gente vai conectar amarelo no amarelo. A gente vai pegar o conector vermelho. O vermelho a gente vai conectar no vermelho. Tá ok? Se você tiver ferro de solda em casa, é bom que você estanhe todo o condutor, beleza? O fio preto, a gente vai utilizar esse que está ao lado do direito, ao lado do amarelo no caso, ao lado do amarelo aqui, a gente vai utilizar. Então aqui, galera, como vocês puderam perceber, no conector tem 2 pretos e ficou um laranja. É o seguinte, esse conector preto deveria ser um laranja, mas como não tem essa configuração, né? Vermelho, preto, amarelo, laranja, tem só esse preto. Então é esse mesmo aqui que a gente vai utilizar, tá ok? Então é esse mesmo que a gente vai utilizar. A gente vai utilizar, no caso, esse fio preto no laranja. Então vai ficar dessa forma aqui, gente. E aí uma coisa importante, depois que vocês terminarem de conectar todos, vocês isolem com fita isolante. Tá ok, gente? Então, galera, após estar todos conectados e isolado, ele ficou dessa forma aqui. Então, novamente a gente vai dar um jeito de enrolar esse cabo e jogar ele também aqui para a parte de trás da fonte, né, para ficar escondido, para ficar uma coisa mais bonita, e deixando só essa parte aqui lá de fora, tá ok? Então vamos organizar aí. Então, gente, após eu ter, né, dado um jeito aqui de organizar possível aqui, né, como vocês estão podendo ver aí, né, aqui dentro ainda ficou assim ficou muito fio aqui dentro, né, para não deixar essa grande quantidade de condutores aqui para fora. Então apenas essa pequena parte aqui, ó, apenas esse conector que vai ficar aqui do lado de fora, tá ok, gente? Então aqui a gente vai fechar, né? Ó, gente, a nossa fonte ficou dessa forma, a nossa fonte de bancada. Tá aqui os conectores, aqui começando pelo lado direito. O primeiro é o vermelho, ele é 5 volts, o segundo é o preto, mas porém é o preto que é laranja, porque é uma emenda, né? Na verdade é mostrar o laranja, mas é o conector laranja, se não me engano é 3 volts. E o terceiro fio, o terceiro condutor, mas falar o nome popular, o terceiro fio é o fio preto mesmo, ele é o fio preto mesmo. No caso ele vai ser utilizado para fazer todas as outras conexões. E por último nós temos o fio amarelo do lado esquerdo, que é o de 12 volts. Então primeiramente a gente vai testar, né, ver se a fonte está funcionando, está operacional, depois de ter feito todos os cortes de condutores e colocado naquele ali conector. Então vamos ver, galera. Então, galera, já conectado aqui o cabo aí já na energia, na 220, a gente vai ligar aqui. A gente já percebe aqui que já a ventoinha já está rodando, né? Então é sinal que a fonte está funcionando. Então agora, será que está funcionando lá a saída de 5, 12, 3 volts? Essa aí é que a gente tem que ver, que é pra gente estar utilizando aí nos nossos projetos. Galera, eu vou utilizar aqui um motor de impressora com um palito de picolé colado pra gente ver a rotação. Então, a gente conectar o fio, né, o condutor preto na entrada do preto mesmo, no caso no fio preto que a gente conecta nesse plug aqui, é o fio preto mesmo. Então, como a gente viu lá, essa primeira entrada aqui, é a vermelha, que é de 5 volts. Então vocês estão prestando atenção, 5 volts, está funcionando. Agora a gente vai para a conexão de 3 volts. Então vocês veem que a de 3 volts é bem mais fraca, né? Obviamente. E agora a última aqui da ponta, que é 12 volts, que é a bem mais forte. Então vou conectar aqui, é de 12 volts.
vocês podem prestar atenção que é muito forte mesmo, tá entendendo? Então a gente está aí com a nossa fonte de bancada operacional, tendo 5 volts aqui na primeira entrada do lado direito, e seguindo continuamente a gente tem 3 volts, e a do meio é o fio preto no qual vai ser conectado para testar todas as outras fontes. E ao lado dele esquerdo temos o fio amarelo, no caso esse daqui é a de 12 volts. Então essa é a nossa fonte de bancada simples. A gente poderia colocar conexões USB para carregar celular e tudo mais, mas ficaria um pouco mais complexo, um vídeo mais grande, e eu queria fazer apenas essa fonte de bancada aqui para vocês, simples e fácil. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode estar deixando aí nos comentários, que eu estarei respondendo todas. Tá ok, galera? Então um forte abraço. Não deixe de estar se inscrevendo no canal, ativando o sininho e tá dando like, pois isso ajuda muito o canal aqui e nos ajudar a crescer, tá ok?